Em 1965, uma jovem secretária começa a receber ligações estranhas e algo muito bizarro acontece logo em seguida. Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Mary Wallace Shotwell nasceu em 14 de janeiro de 1940, no condado de Guilford, Carolina do Norte, filha do casal Nathan e Margaret. Depois que se formou na universidade, ela se mudou para Atlanta, na Geórgia, e tornou-se secretária em um dos maiores bancos do Sudeste americano durante o século XX. Foi lá que ela conheceu seu futuro marido, Roy Little Jr., que tinha a mesma idade que ela e trabalhava como examinador bancário. Os dois se deram bem logo de cara e iniciaram um relacionamento. Em setembro de 1965, eles se casaram. Não temos a certeza de como era o casamento deles. Dependendo com quem conversasse, uns diziam que o casal ou tinha um relacionamento muito amoroso ou Mary estava infeliz com Roy. Ele viajava com frequência a negócios, mas não está claro se isso era motivo de conflitos no relacionamento. Algo muito estranho começou a acontecer com Mary enquanto ela estava no trabalho. Ela recebia algumas ligações sinistras que a deixavam extremamente incomodada. Ninguém sabia com quem ela estava falando, mas todas as vezes ela parecia sair dessas conversas muito perturbada. "Você sabe que eu não posso ir aí", Mary foi ouvida dizendo durante uma dessas ligações. "O Roy está viajando. Não tenho nada contra você. Você pode vir à minha casa a qualquer hora, mas eu não posso ir aí." Ao ouvir esse relato, parece que Mary conhecia esse indivíduo ou até mesmo tinha um relacionamento com ele. Em outra ligação, ela teria dito: "Agora sou uma mulher casada." Além disso, ela recebeu um buquê de rosas no trabalho. O remetente optou por não revelar sua identidade. Mary contou aos amigos que tinha medo de ficar sozinha, principalmente quando estava dirigindo, mas não deu muitos detalhes. Isso foi notável para aqueles que a conheciam, pois ela nunca havia expressado tais medos antes. Em 14 de outubro de 1965, uma quinta-feira, Roy estava viajando a negócios. Ele deveria voltar para casa naquele fim de semana, quando o casal planejava receber alguns amigos em casa. Mary parou em um supermercado localizado na Lenox Square. Ela precisava comprar algumas coisas para o fim de semana. Mais tarde, ela se encontrou com Ila Stock, uma amiga e colega de trabalho. As duas jantaram na Piccadilly Cafeteria, também localizada na Lenox Square. Mary parecia estar de bom humor e Ila não percebeu nada de estranho em seu comportamento durante todo o tempo ali que elas passaram juntas. Elas se separaram por volta de 8 horas da noite, mas depois disso, os movimentos de Mary são um mistério. No dia seguinte, ela não apareceu para trabalhar. O seu chefe achou aquilo muito estranho, até porque ela era uma garota muito comprometida com o seu trabalho e se tivesse acontecido alguma coisa, ela ligaria para ele para informar por qual motivo não iria trabalhar. Então ele ligou para a casa dela várias vezes, mas ninguém atendeu. Ele foi então e conversou com a Ila, que disse que jantou com a amiga na noite anterior, que tudo parecia bem, que elas foram na Lenox Square e parecia que estava tudo bem naquele momento, que às 8 horas da noite cada uma foi para sua casa. Era isso que a Ila imaginava. Então o chefe decidiu perguntar para os seguranças desse local se tinha algum carro com o modelo dela estacionado no estacionamento por algum motivo, talvez tivesse acontecido alguma coisa. As fontes sobre o que aconteceu em seguida variam, mas ou os seguranças não localizaram o veículo dela no estacionamento e o seu chefe foi quem encontrou quando foi procurá-la, ou um dos seguranças o encontrou no estacionamento da Lenox Square por volta de 12:30. Independente de quem fez a descoberta, uma coisa está certa.
O estado do carro dela deixou todos bem preocupados. Parecia improvável que Mary tivesse voltado para casa na noite anterior, já que todas as suas compras ainda estavam dentro do carro. Um par de sapatos novo ainda estava na caixa. Na época, os motoristas tinham o costume de anotar a quilometragem do carro, e quando isso foi conferido, o carro estava com 64 quilômetros a mais. Isso mostrou que alguém dirigiu o carro e depois o colocou de volta no estacionamento. Algo mais preocupante foi encontrado dentro do veículo. Muitas manchas de sangue, assim como um sutiã e uma calcinha manchadas de sangue que eram de Mary. Quando a polícia foi chamada, o Dr. Larry Howard, que analisou a cena, disse que a quantidade de sangue era equivalente à de uma hemorragia nasal e não indicava um ferimento grave. Alguns policiais especularam que aquilo foi encenado para dificultar o trabalho da polícia. Sua bolsa e chaves desapareceram e nunca foram localizados. Uma impressão digital ensanguentada que não era de Mary estava no volante, mas a pessoa a quem pertencia permaneceu desconhecida. Logo após isso, o Roy foi avisado e disse que não tinha ideia de onde sua esposa estava e que voltaria para casa o mais rápido possível para ajudar nas buscas. Uma busca extensa foi realizada em áreas de mata, edifícios abandonados, canteiros de obras, corpos d'água e terrenos baldios, mas nada foi encontrado que pudesse ajudar no caso. O desenvolvimento mais importante no caso ocorreu quando os investigadores descobriram que o cartão que ela usava para pôr gasolina foi usado nas primeiras horas da manhã de 15 de outubro, em duas cidades diferentes na Carolina do Norte, em Charlotte e em Raleigh, cada uma delas a centenas de quilômetros de Atlanta, onde ela morava. Nesses dois postos de gasolina, a pessoa que colocou gasolina precisava assinar um recibo, e especialistas em caligrafia determinaram que as assinaturas nos recibos provavelmente eram de Mary. Detetives foram até os postos de gasolina e interrogaram os frentistas. O frentista do posto de gasolina de Charlotte afirmou que Mary estava encolhida no banco da frente do carro e tentou esconder o rosto com um mapa. Ela tinha sangue nas roupas e parecia ter sofrido um ferimento na cabeça. Havia um homem desconhecido com ela. O atendente achou o encontro perturbador e anotou a placa do carro, que foi descoberto então que pertencia a um veículo roubado pouco antes de ela desaparecer. Embora Mary tivesse familiares em Charlotte, nenhum deles a viu ou ouviu falar dela, enquanto ela estava aparentemente na área. Já o frentista em Raleigh fez um relato muito semelhante, exceto que afirmou ter visto 2 homens com Mary, não apenas um. Segundo ele, ela estava com uma toalha enrolada na cabeça e manchada de sangue. Os homens misteriosos teriam lhe dado ordens, embora não se saiba exatamente quais eram essas ordens. As autoridades não conseguiram localizá-los, nem o carro roubado, e o rastro de Mary esfriou. O detetive responsável pelo caso, Clinton Sheffin, disse o seguinte em uma entrevista: "Estamos trabalhando com todas as possibilidades do que pode ter acontecido. Devido às evidências, parece que ela foi vítima de um crime. Essa é a melhor teoria disponível no momento, mas isso é apenas uma teoria." Depois disso, a polícia decidiu focar em familiares e amigos de Mary, e eles começaram pelo seu marido. O álibi de Roy foi rapidamente confirmado e ele foi descartado como uma pessoa de interesse no desaparecimento da esposa. Embora ele não estivesse presente quando ela desapareceu, isso não eliminou a possibilidade de ter contratado alguém para sequestrá-la, mas nenhuma evidência que apoiasse essa teoria foi encontrada. Embora os investigadores não acreditassem que Roy fosse responsável de alguma forma, eles acharam o seu comportamento muito estranho. Ele estava frio e distante, disseram, e não estava nem um pouco perturbado com o desaparecimento dela. O FBI também se juntou à investigação logo em seguida. Era preciso arrancar tudo de Roy, disse John Ponder, o contato do FBI com as autoridades locais. Ele não contou nada voluntariamente. Outros acreditavam que o trabalho de Mary estava de alguma forma ligado ao seu desaparecimento. Haviam rumores de uma rede de prostituição administrada pelo banco. Ela teria sido silenciada por saber demais? E mesmo que essas alegações fossem falsas, é importante reiterar que Mary recebeu ligações estranhas e o misterioso buquê de flores
foi entregue a ela no trabalho, não em casa. Além disso, outra mulher que trabalhou como secretária no mesmo banco foi assassinada 2 anos depois. Os policiais interrogaram o dono da floricultura local que havia enviado o pedido de rosas a Mary, mas infelizmente ele não conseguia se lembrar de quem havia feito, pois não tinha nenhum dado do comprador. Os investigadores também consideraram a possibilidade de um homem que era apaixonado por Mary ter buscado vingança contra ela. Roy, por sua vez, não acreditava que sua esposa tivesse se envolvido com outro homem durante o casamento. Além disso, ela nunca havia tido um relacionamento sério antes de conhecê-lo, segundo ele. Ela era amigável e educada com os outros, disse Roy, mas não passava disso. Ela era uma daquelas garotas maravilhosas que gostam das pessoas e as pessoas gostavam muito dela. Mas a investigação policial sobre seus antecedentes revelou que Mary já havia sido noiva de outro homem em Atlanta. Mas os dois se separaram amigavelmente antes dela começar a namorar Roy. O nome desse homem não foi divulgado publicamente. Ela não tinha inimigos conhecidos e era muito querida por todos, o que só tornava seu caso ainda mais intrigante para as autoridades e seus entes queridos. Ela era o que eu chamaria de uma funcionária excelente, lembrou seu chefe, Rockley. Ela era uma excelente secretária, ela ditava coisas tão rápido quanto eu conseguia falar. Se eu fosse viajar, ela fazia reservas para mim antes mesmo de eu pedir. A família de Mary ficou inconsolável e ofereceu uma recompensa, na esperança de que alguém se apresentasse com informações relevantes. Daríamos tudo o que tínhamos para tê-la de volta, disse sua mãe. Uma moradora local chamada Carolyn Smith Termer notificou a polícia sobre um incidente sinistro ocorrido no dia em que Mary desapareceu. Carolyn também estava fazendo compras na Lenox Square no dia 14 e, ao sair da loja, percebeu que estava sendo seguida por um homem. Ela correu para o carro e se trancou lá dentro. "Se você acha que vai entrar no meu carro, você está louco", ela disse ao estranho. Ele bateu na janela e disse: "Seu pneu traseiro está vazio." Carolyn dirigiu até o posto de gasolina mais próximo e foi informada de que seus pneus estavam em perfeito estado, o que faz a gente imaginar que talvez esse homem usou essa mentira para que ela fosse conferir os pneus do carro. Então, nesse momento, talvez ela seria sequestrada. Talvez essa era a intenção daquele homem. A polícia então suspeitou que esse mesmo homem pudesse ter sequestrado Mary, talvez dito essa mesma mentira para ela. Pouco depois do desaparecimento de sua esposa, Roy recebeu um telefonema exigindo $20 mil em resgate pelo retorno seguro de Mary. O FBI enviou um agente parecido com Roy ao local combinado, mas o homem anônimo não estava lá e o agente encontrou apenas um pedaço de papel em branco preso em uma placa. Roy nunca mais teve notícias desse indivíduo e as autoridades suspeitaram que isso fosse apenas uma farsa ou obra de um oportunista que não tinha nenhuma ligação real com o desaparecimento de Mary. Uma mulher chamada Diane Shields assumiu o cargo de secretária de Mary após o seu desaparecimento. Ela também morava com as mesmas colegas de quarto que Mary tinha antes de se casar com Roy. Por razões desconhecidas, Diane acabou deixando o emprego e começou a trabalhar em um escritório no centro da cidade. Mas supostamente disse a uma amiga que estava trabalhando disfarçada para resolver o caso de uma mulher desaparecida chamada Mary. Então, a jovem de 22 anos desapareceu e foi encontrada morta no porta-malas de seu carro em 19 de maio de 1967. Um lenço estava enfiado em sua garganta. Ela estava completamente vestida e não havia sinais de uma agressão sexual. Diane teria recebido um buquê de rosas de um remetente anônimo pouco antes do seu assassinato. As semelhanças entre as duas mulheres levaram a polícia a se perguntar se o mesmo criminoso era o autor dos dois casos. O detetive C.J. Strickland acreditava que sim. Estranhamente, a mãe de Mary supostamente pediu ao C.J. que parasse de investigar o caso. Ela me disse que não queria que a investigação sobre o desaparecimento de sua filha prosseguisse, disse ele. C.J. especulou que Mary ainda estava viva e que teria entrado em contato com os pais em algum momento. Ele encorajou o FBI a grampear o telefone deles, mas eles se recusaram.
Por outro lado, o detetive Ponder disse que Margaret nunca desistiu de tentar encontrar sua filha e ficou devastada com sua perda. Ela me ligava de vez em quando. Ela ficava bem chateada. Nunca superou tudo isso. Alguns investigadores tinham certeza de que ela havia sido sequestrada e assassinada, mas outros não tinham tanta certeza disso. O detetive John Cameron disse: "Já pensei nisso muitas e muitas vezes ao longo dos anos. Com base na minha experiência nesses casos, simplesmente não acredito que ela esteja morta. Posso explicar por que ela fez isso? Não, mas deve haver uma explicação. Mas seus entes queridos achavam que não havia a mínima possibilidade de ela encenar o seu desaparecimento e fugir. Acho que ela foi sequestrada por um pervertido", afirmou o capitão Jack Perry, que foi o principal investigador do caso por muitos anos até sua aposentadoria. Mesmo depois de se aposentar, ele ainda era assombrado pelo desaparecimento dela e pela falta de respostas. Infelizmente, os pais de Mary e sua irmã Judy faleceram, sem nunca terem descoberto o que aconteceu com ela. Muitas das evidências e arquivos originais do caso também foram perdidos. O caso dela e de Diane Shields permanecem sem solução. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, o caso dela em si já é muito esquisito, cheio de mistérios, e ainda tem o caso da Diane, que é muito semelhante com o dela. Será que ela estava investigando mesmo o desaparecimento da Mary, descobriu alguma coisa e o criminoso, o assassino, que a gente deduz que a Mary morreu, né, que ela foi morta, então ele foi lá e fez a mesma coisa com a Diane. A gente não sabe, temos muitas perguntas nesse caso. É realmente um caso muito complicado que aconteceu em 1965 e até hoje a polícia não conseguiu pôr um ponto final. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.